E agora recebemos o Dr. Mordechai Kedar, do Departamento de Estudos Árabes da Universidade Bar Ilan. Senhor Mordechai, essa decisão está colocando mais pregos no caixão das negociações entre israelenses e palestinos? Eu realmente não entendo. Por que Israel tem que pedir permissão para alguém no mundo? Jerusalém é nossa capital há 3.000 anos. Nós estávamos aqui quando os seus antepassados estavam bebendo vinho, enterrando suas filhas vivas e adorando ídolos. Então por que precisamos falar sobre esse assunto? Esta tem sido nossa cidade há 3.000 anos e para sempre será assim. Senhor Mordechai, com licença, se você quiser falar sobre história, vamos falar sobre o Alcorão. Você não pode tirar Quds do Alcorão. Por favor, evite palavras que prejudiquem árabes e muçulmanos. Por favor, vamos ficar no nosso assunto. Esta decisão não tem nada a ver com isso. O Quds no Alcorão Subhanallah asra bi abditem. não tem nada a ver com o Alcorão. Assim que puder, fale com Mordechai Al Jazeera. Vamos falar sobre política, se me permite. Al-Quds está fora das negociações. Al-Quds é dos judeus, ponto final. Não se pode falar sobre Al-Quds de forma alguma. E vocês continuam trazendo essa questão repetidas vezes. Os assentamentos... Estamos falando sobre dúvidas, meu irmão, estamos falando sobre dúvidas novas dentro da cidade de Al-Quds. Você está falando sobre a construção de cerca de 1.000 unidades e houve uma decisão de construir 10.000 unidades, mas essa decisão foi suspensa e agora estão ocorrendo vazamentos por baixo dos panos. 1.000, 2.000, 3.000. Quer dizer, Al-Quds talvez inclua a Cisjordânia depois disso, não é? Meu irmão, Israel nem conta os assentamentos que constrói em Katir, na ilha de Katir. Então, o que vocês têm a ver com Al-Quds? Al-Quds é uma cidade eterna para todo sempre, e nem a ilha nem ninguém tem qualquer relação com a cidade de Al-Quds, ponto final. É uma cidade apenas para os judeus, ninguém mais tem qualquer relação com a cidade de Al-Quds. Quer dizer, você está querendo dizer que suas palavras significam que as negociações entre palestinos e israelenses são baseadas na situação atual de que você está falando? Agora? Senhor Mordechai Kedar. Meu irmão, convido você a Al-Quds para ver como a cidade prosperou após ter sido arruinada sob controle árabe até 1967. Nós reconstruímos essa cidade e agora ela está aberta para cristãos, muçulmanos e judeus igualmente, como nunca esteve sob o controle do Islã, porque o Islã expulsou os judeus de Al-Quds e também os cristãos. Quero que você me dê uma resposta. Me dê uma resposta por quê? Sempre que há negociações entre palestinos e israelenses, vocês falam sobre assentamentos e emitem decisões sobre assentamentos, mas apropriação e judaização de terras palestinas, destruindo os fundamentos, criação de um Estado palestino no futuro, não é isso? Até hoje não há problema. Existem 2 estados palestinos, um em Gaza e outro, se Deus quiser, haverá na Cisjordânia. E se os palestinos continuarem com esse comportamento e falta de seriedade nas negociações, haverá um estado em Hebron, um estado em Ramallah e um estado em Nablus. Segundo as especificações que vocês mencionam, impostas por Israel, mas as decisões internacionais vão contra tudo o que dizem. Senhor Mordecai, Jerusalém Oriental está ocupada, todo mundo sabe disso. Eu amo as mulheres ocidentais do estado de Ramallah. Quero que vocês digam. Eu quero, não digo. Drone empresário é leal a mim, ligado a mim. Por toda parte, o resto é com reis. Yadmin, talvez eu possa trazer um país, eu juro, cuidado. Ultron é uma área ocupada por ID, não ocupe esta área. A Jordânia foi ocupada até 1967 e hoje Israel também está sob controle de Israel. Esta área não pertence a nenhum país do mundo, por isso podemos fazer nela o que quisermos.
Mordechai Kedar, Departamento de Estudos Árabes, Universidade Bar-Ilan, Tel Aviv. Então, sabe, o primeiro vídeo seu que eu vi foi aquele na Al Jazeera, quando você estava falando com Jamal Rayyan, Sim, o apresentador Raman na Al Jazeera. o cérebro por trás da Al Jazeera. E essa foi uma entrevista bastante intensa. 1º de junho de 2008, a véspera de Yom Rush. Alan, o dia de Jerusalém, o dia em que nós aqui em Israel celebramos a unificação ou reunificação de Jerusalém. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias e, na verdade, a libertação da parte oriental da cidade da ocupação jordaniana. Então, nós comemoramos esse dia no ano de 2008. Naquele dia, 1º de junho, o governo israelense decidiu construir algumas centenas de apartamentos em 2 bairros que foram construídos em locais que foram anexados a Jerusalém após 1967, depois que a cidade foi libertada. E, claro, os árabes e muçulmanos ficaram indignados. E o canal da Jihad, Al Jazeera, dedicou bons 15 minutos do seu principal telejornal a esse assunto, o que é tempo pra caramba. No início, eles exibiram uma matéria feita pela correspondente em Jerusalém, uma senhora chamada Jivar Abderi, e ela criou essa impressão de que Israel está realmente destruindo todos os bairros árabes em Jerusalém para estabelecer bairros judeus sobre as ruínas. Depois eles trouxeram outro palestino chamado Tafakdi Khalil Tafakdi, que em Shah, na época, era responsável pelo mapeamento na autoridade palestina. E ele conta histórias sobre como Israel amplia Jerusalém por toda a Cisjordânia. Você sabe, 1001 noites. E eles procuraram um israelense para criticá-lo ao vivo. Tentaram abordar o ministro das Relações Exteriores, mas o ministério não quis entrar nessa discussão. Então eles me perguntaram se eu poderia ir ao estúdio para ser entrevistado na visão deles para me criticar ao vivo, certo? E esse vídeo chegou e Jamal Rayyan ficou muito irritado por algo assim ter acontecido. Na verdade, se você analisar essa entrevista, pode ver que uma entrevista de telejornal acabou se transformando em um programa de debate. Sim, foi muito intenso. E foi um debate entre o entrevistado, eu mesmo, e o entrevistador, Jamal Rayyan. Ele não deveria ter deixado isso acontecer, ele deveria ter controlado a entrevista. E, na minha opinião, ele se arrepende até hoje de não ter me expulsado da entrevista logo após a primeira resposta. E ele tentou várias vezes me atacar de todos os tipos de ângulos. E sim, devo admitir que eu vim preparado. No caminho para o estúdio, eu ensaiei alguns monólogos e os monólogos que você ouve nessa entrevista foram preparados. E você sabe, a primeira regra em uma entrevista é: não importa qual seja a pergunta, você diz o que quer dizer. Você transmite sua mensagem, não importa o quê. Essa era a pergunta. Ok, então até hoje eu agradeço ao Jamal Rayyan por me dar o espaço. E foi em transmissão ao vivo, não foi gravado, então ele não pôde censurar desde então. Aliás, depois que o programa terminou à meia-noite, isso foi depois das 23 horas, à meia-noite, ele ligou para o representante da Al Jazeera em Israel, Walid Omari, e deu uma bronca nele. Por que ele me enviou e escolheu para esse debate, para essa entrevista? Então Walid disse: olha, esses são os israelenses, não podemos mudá-los, temos que lidar com eles, não podemos simplesmente ignorá-los, precisamos enfrentá-los. É assim que os israelenses pensam. E se você realmente acredita, como dizem em árabe, na opinião e na outra opinião? Então aqui está outra opinião, lide com isso. Eu não acho que Jamal Rayyan gostou disso, mas Walid Omari continuou sendo o representante em Israel e também na autoridade palestina. Essa foi a última vez que Jamal Rayyan me entrevistou. E 7 anos e meio depois, no final de 2015, ele realmente falou em outra entrevista, em um monólogo, sobre esse evento que aconteceu 7 anos e meio antes. Eu, pessoalmente, não lembro o que disse ontem, mas o homem, como você pode ver naquele vídeo, lembra frase por frase, lembra do meu nome, lembra da minha universidade. Bar-Ilan, embora o homem entreviste dezenas de pessoas todos os dias, significa isso. Isso é algum tipo de choque que ele teve apenas porque não conseguiu encarar os fatos que eu levantei na entrevista original. Que Jerusalém era nossa há 3.000 anos antes do Islã surgir no mundo. Quero dizer, os antepassados dos muçulmanos de hoje estavam bebendo vinho
enterrando as filhas vivas e adorando ídolos e dançarinas. Como eu disse, ele ainda não superou essa entrevista e, aliás, continua tweetando contra mim no Twitter. Sim, sem dúvida. Então, em dezembro de 2017, fui convidado para um programa de debate chamado Alit Jean Mouakis, que é produzido por outra empresa que pertence a Faisal Al-Qassim, o mesmo que apresenta esse programa de debates. E era sobre o anúncio do presidente Trump sobre Jerusalém como capital de Israel. Mais tarde, em maio de 2018, ele transferiu a embaixada. E isso foi depois de anunciar que estava disposto ou se preparando para transferir a embaixada. Então foi gravado, e quando Faisal Al-Qassim enviou o disco para Al Jazeera para transmiti-lo, Jamalayan soube disso. Descobriu que sou eu, e ele se opôs à transmissão, sério? Sim, ele se opôs à transmissão, e eles erraram? Uma vez? Só uma vez, por quê? O contrato entre Altijan Marquês e Al Jazeera menciona isso. Cada episódio que dura 1 hora com comerciais tem que ser exibido 3 vezes. Quase ao vivo na terça-feira à noite nesta região, depois novamente à noite para quem vive no hemisfério ocidental e novamente na quarta-feira ao meio-dia para quem vive no hemisfério oriental, como Japão, China. Assim eles também podem assistir, ou Indonésia, Malásia, para que possam assistir à noite, no horário deles. Então eles na Al Jazeera exibiram apenas uma vez, o mínimo que podiam por causa das objeções de Jamal Rayyan em exibir. Ouvi isso de um amigo que trabalhava na Al Jazeera e ele me contou todos os tipos de segredos dos bastidores. Nunca soube seu nome, só recebia e-mails com pseudônimo por anos. Sei muito sobre a Al Jazeera. Um dia vou publicar isso. Interessante. Como ele fez isso? Você não sabe quem ele é, não é mesmo? Eu não sei. Ele disse que trabalha para a Al Jazeera. Ele mandou algumas fotos para mostrar os estúdios por dentro e eu não sei o que ele estava fazendo na Al Jazeera. Ele estava escrevendo em árabe. Aparentemente, ele não gostava do que acontece na Al Jazeera. E como ele entendeu que eu sou uma persona não grata. Principalmente por Jamal Rayyan, que ele detestava, dizendo que Jamal Rayyan era arrogante e que ninguém gostava dele. Na Al Jazeera, ele diz a todos o que fazer e o que não fazer, e claro, ele trabalha de acordo com as ordens. A Casa do Catar, a família governante do Catar, mas ninguém gosta dele, pelo contrário, muitos o odeiam. Então, como ele e esse cara que trabalhava na Al Jazeera entenderam que Jamalayan não gosta de mim, ele começou a me enviar todo tipo de informação sobre isso. Um dia. Vou esperar por isso. Sim, eu já entreguei para alguém guardar para mim, sim, mas você sabe, esse canal... Al Jazeera é uma irmandade muçulmana por excelência. Sempre que há algo ligado à irmandade muçulmana no mundo islâmico, eles estão por trás disso. Sempre que temos problemas com o Hamas em Gaza, o Qatar e a Al Jazeera estão por trás deles. Sempre que há irmandade muçulmana na Jordânia ou na Tunísia, o movimento Nahada, eles sempre estão por trás da irmandade muçulmana e essa é, na verdade, toda a composição da Al Jazeera. É pura propaganda contra Israel, contra o Ocidente, especialmente contra os Estados Unidos, particularmente contra o ocidentalismo, a cultura do Ocidente, que é muito, muito conhecida, mas isso é encoberto porque em algumas de suas transmissões, as mulheres que aparecem na Al Jazeera como leitoras, como apresentadoras, aparecem sem véu, sem hijab. Como se fosse um canal secular, mas tudo isso é feito para enganar o telespectador, para fazê-lo pensar que este não é um canal islamista. A versão em inglês, ou todas as versões, mesmo quando fazem para países árabes, elas parecem... A principal Jazeera é como 10 canais, tem a Al Jazeera. O Afaiki, que significa documentário. Jazeera, Clipe Jazeera. Al Jazeera Economia, que significa preços do petróleo e coisas assim, e o canal principal é a Jazeera. As notícias, as principais notícias. Uma vez eles tiveram a Al Jazeera para o Egito, só logo depois que a Primavera Árabe começou, aí eles fecharam, mas também tinham a Jazeera para o Iraque. Por um tempo, eles realmente tinham a Al Jazeera. Se você analisar o que a Al Jazeera fez durante muitos anos, desde que foi criada no final de 1996,
Eles foram lançados em 1960 e pelo Jamal, Rayyan foi o primeiro rosto a aparecer na Al Jazeera. Ele é palestino. Ele nasceu em Tulkarm. Seus pais se mudaram para a Jordânia quando ele era criança ou adolescente. E ele se tornou um dos ativistas da Irmandade Muçulmana. E ele ataca israelenses e assim por diante. O pai ou avô foi, na verdade, um dos maiores vendedores de terras para judeus e agora ele reclama que os judeus ocuparam a Palestina. Então isso é Jamaliar. Cara, muito problemático, mas esse é o nosso inimigo e devemos conhecer o nosso inimigo. Acho que a Al Jazeera deveria ser banida de Israel. Assim como não deixamos a Al-Manar, o canal do Hezbollah, operar em Israel, e também não deixamos a El Halam, que é o canal iraniano em árabe, funcionar em Israel, não deixamos eles atuarem aqui. E eu acho que isso está certo e não deveríamos permitir esse tipo de coisa. E a Al Jazeera não é menos inimiga de Israel do que a Al-Manar e a Al-Alam. E mesmo assim, eu realmente não faço ideia de por que a Al Jazeera tem permissão para operar em Israel e não estou falando em fechar a Al Jazeera. Esse é um som que soa muito mal. Eu digo, não deixem eles trabalharem aqui, deixem eles transmitirem o que quiserem de outros lugares do mundo. Por que devemos dar palco para eles? Sabe o que eles fazem? Um correspondente da Al Jazeera em Jerusalém vai perto do Knesset, fica de frente para a câmera. O Knesset está atrás dele e o homem conta mentiras descaradas. Mas como o cenário tem o Knesset ao fundo, isso dá às mentiras um selo de aprovação. Pelo menos isso é verdade, afinal ele fala de Jerusalém, do coração da entidade sionista. Certo de? Então como poderia ser? Mentira? É isso que eles fazem. Então por que Israel deveria oferecer palco, cenário e o Knesset a eles, que façam isso na Jordânia ou no Catar? Aliás, eles nunca mostram o Catar na Al Jazeera, nunca mostraram como um exército comunitário. Rinal Farish, a riqueza corrupta dos cataris. Eles nunca mostram os arranha-céus, nunca mostram os carros. Sabe, Mercedes é o carro do povo pobre no Catar. Você deveria ver os Lamborghinis, os Bugattis, os Maseratis e os Porsche e todos esses carros luxuosos. McLaren, você pode ver até os policiais têm um Maserati. Eu acho que, ok, eles nunca mostram isso porque se mostrassem, todo mundo perguntaria: ei, como você ficou tão rico? E por que nós ainda somos tão pobres no Egito, na Jordânia, na Síria, na Líbia, na Tunísia? E vocês são tão ricos? Vocês árabes, olhem, eles estão constantemente falando sobre os outros. Al Jazeera nunca fala sobre o Catar, nunca, quase nunca. Talvez quando há alguma conferência internacional, eles mostrem algumas coisas e citem o Emir, mas eles não noticiam nada do que acontece no Catar. Só recentemente, desde que a Arábia Saudita impôs o cerco à Al Jazeera no Catar, eles começaram a falar sobre como o Catar lida com o cerco e assim por diante. Mas até esse cerco começar, há cerca de 2 anos, eles nunca falaram sobre o Catar. E para desviar a atenção das pessoas, dos telespectadores, da riqueza do Catar e do Golfo em geral, para Israel, para os Estados Unidos, para os europeus, para o Ocidente, que são culpados pela miséria e pela pobreza no mundo árabe, e isso é, você sabe, revoltante, porque a riqueza deles vem da pobreza dos países árabes. Vou te explicar, digamos assim, quanto mais pobre você é, maior a porcentagem da sua renda que vai para alimentação, porque você não tem muita renda. Porque você não tem para roupas, não tem para carro, não tem televisão e você precisa comer, senão você morre. Quem é mais rico gasta a menor porcentagem da renda com alimentação. Mesmo que você compre alimentos caros, ainda assim sobra muito dinheiro para carros, para aviões, para o que você quiser. Agora, as pessoas pobres, que gastam toda ou quase toda a sua renda com comida, usam energia, porque a comida tem muita energia nela, para assar, para arar. Tudo que está ligado à produção de alimentos é energia. A energia vem do Golfo, ou seja, estima-se que a energia presente nos alimentos seja cerca de 40%. 40% do custo dos alimentos vem da energia gasta em energia.
Isso significa que as pessoas pobres no Egito estão pagando 40% de sua pequena renda para o Golfo para obter energia. Isso significa que a riqueza dos cataris e dos outros emirados do Golfo vem da pobreza dos egípcios, dos jordanianos, dos tunisianos. Aqueles que não têm petróleo, e isso é de deixar qualquer um perplexo, as pessoas não têm consciência desse fato. E isso é algo que Gamal Bin Nasser, o presidente do Egito, entendeu, e ele continuava gritando. Naft al-Arab, il-Árabe, significa que o petróleo dos árabes deve pertencer a todos os árabes, entende? Por que eu deveria comprar de vocês, árabes? Eu sou árabe, por que vocês não me dariam o nosso petróleo de graça? Eu sou pobre, tenho que alimentar sabe-se lá quantos milhões de egípcios. Por que eu deveria gastar tanto dinheiro para quê? Para te deixar mais rico? Vocês nem sabem o que fazer com o dinheiro, especialmente naquela época dos anos 50 e 60, eles não sabiam o que fazer com o dinheiro. Então, e eles quer dizer o Golfo no Catar e outros? Eles ouviram esses slogans de Naft al-Arab e Il-Arab, e ele realmente tinha ligação com os soviéticos naquela época. Então eles recorreram aos americanos para protegê-los da ira do Egito e dos outros países sob influência soviética na região, como Síria, Líbia e Gaddafi e assim por diante. Então é isso que eles realmente tentam fazer para desviar a atenção dos pobres árabes da riqueza do Golfo. Emirados, incluindo o Catar, e é por isso que eles concentram o tempo todo em Israel, nos Estados Unidos e em outros, e nunca mostram as ruas do Catar e dos outros Emirados. Para que esses pobres árabes não vejam essa riqueza e perguntem, bem, de onde vocês tiraram essa riqueza? Quem paga vocês? Somos nós, na verdade? Ok, então é assim, Al Jazeera, por sinal. A Al Jazeera, nesse caso, não é significativamente diferente de outros canais do Golfo, que normalmente não noticiam o que acontece em seus Emirados. Para não mostrar a riqueza que essas pessoas têm, então, infelizmente, a diversidade de renda no mundo árabe é enorme. Você vê de um lado bilionários que nem sabem quantos bilhões tem no Golfo, e você vê pessoas que vivem com $0,25 por dia. No Egito e em outros países árabes, sem falar na Síria, também algo que a Al Jazeera incitou. Olha, Al Jazeera, desde 1996, quando foi lançada, ela deslegitimou os regimes árabes. Eu diria, veja, o mundo árabe, de qualquer forma, os regimes são ilegítimos, mas a Al Jazeera acrescentou incitação contra esses regimes ao chamá-los de regimes dos 99% sob o zero, sabe? Porque era assim, Assad, o pai Assad fazia referendo a cada 5 anos, a cada 5 anos. Então ele era o único candidato, então ele sempre ganhava com 99% e alguma coisa, certo? Então a Al Jazeera os chamava de governantes dos 99% sob o zero. Quero dizer, isso nem existe. Mas eles criaram isso para deslegitimá-los e há muitos outros ditadoriados, como eu chamo. E eles realmente cercaram o barril de explosivos chamado mundo árabe com fumaça de gás de incitação. Tudo o que precisava era de uma faísca, que por acaso veio da Tunísia no final de 2010. O cara que aparentemente Mohamed Bouazizi, que se queimou e queimou a si mesmo, sua cidade e seu país, e agora todo o mundo árabe, quem levou isso de uma arena para outra? Al Jazeera, porque quando essas manifestações começaram em Sidi Bouzid, na cidade dele, a Al Jazeera exibiu repetidamente trechos gravados nessas manifestações como em uma corrente. Então as manifestações chegaram a Tunis e as manifestações realmente aconteceram em frente ao escritório da Al Jazeera. Assim eles poderiam ser filmados, então eles os filmaram da janela e exibiram isso sem parar. Eles estavam conversando e Azmi Bishara, que já estava na Al Jazeera como comentarista do mundo árabe, continuava perguntando, e agora? Zen Abdin Bin Ali, o presidente da Tunísia, fugiu. Era o final de janeiro de 2000. Quem é o próximo? Quem está na fila? Muitos achavam que era ele. E começou em 25 de janeiro no Egito. Começou logo depois disso na Líbia. E em março de 2011 começou na Síria. Depois também houve manifestações no Bahrein que os sauditas reprimiram. Depois houve um início na Argélia que foi reprimido. Então começou no Iêmen.
Al Jazeera. Na verdade, ao mostrar essas manifestações dia após dia, noite após noite, as pessoas tiveram a ideia e correram para as ruas onde quer que estivessem. Se estiverem seguros, os egípcios podem olhar para o Egito, onde Mubarak durou menos de 3 semanas. A manifestação começou em 25 de janeiro de 2011. Ele foi deposto por Tantawi em 11 de fevereiro, ou seja, cerca de 17 dias. Ok, nem chegou a 3 semanas. Então as pessoas na Síria viram que funciona tão fácil. Na Tunísia levou 1 mês e no Egito nem chegou a 3 semanas. Talvez a gente consiga fazer isso aqui. E começou em Dara, no sul da Síria, mas continuou na Síria. Diferente do que eles planejavam, porque na Síria o regime é diferente, mas no Iêmen também. Começou e continuou até que Ali Abdullah Saleh, o presidente, foi atingido por um foguete RPG que foi lançado na mesquita onde ele estava rezando. Foi isso que aconteceu. Mas, definitivamente, a Al Jazeera foi a portadora da faísca de uma arena para outra, e as pessoas realmente acusaram a Al Jazeera depois de ter trazido essa situação. Foi aí que o Daesh apareceu. Senhor Daesh, por causa da deterioração dos regimes tanto no Iraque quanto na Síria, isso permitiu que o Daesh se transformasse ou começasse a partir da Al-Qaeda do Iraque e se transformasse no Daesh. Isso aconteceu principalmente por causa da incitação da Al Jazeera contra os regimes e a favor do islamismo. Então, algumas pessoas levaram isso até o fim e fundaram o Daesh. Claro, o Daesh teve o apoio da Turquia no início, sem isso ele não existiria. E aparentemente o Irã também apoiou de uma forma ou de outra no início, quando era contra os sunitas no Iraque, aqueles que não se juntaram a ele. Mas depois, quando perceberam que o gênio saiu da garrafa nas lutas contra Assad, quando vieram para a Síria, eles pararam o apoio. E, veja, os iranianos também sempre jogam um jogo muito interessante entre os sunitas. O Irã apoia o Hamas, e o Hamas é uma organização sunita. Certo, então o Irã sabe como manipular entre os sunitas para fazer com que sunitas lutem contra sunitas. Eu publiquei um artigo sobre isso. Por que o Departamento de Estado está tão à frente da Irmandade Muçulmana? O que aconteceu foi que, desde o 11 de setembro, os americanos entenderam que os muçulmanos os odeiam, e isso os deixou intrigados. Por que eles nos odeiam? É por causa do que fazemos ou por causa do que somos? E há uma grande diferença, porque se for por causa do que nós, americanos, fazemos, talvez possamos mudar o que fazemos, mas se for por causa do que somos, isso é muito mais difícil de mudar. E em 2005, eles perguntaram a um grupo de dezenas de estudiosos do mundo todo. Eles direcionaram essa pergunta, inclusive, para mim. Eu recebi isso, eles me pediram para escrever um ensaio sobre essa questão. Por que os muçulmanos odeiam o Ocidente? Uma das perguntas é pelo que somos ou pelo que fazemos? Escrevi um ensaio sobre isso que pode ser lido online. Sobre questões de gênero e família, que causam tensão entre o Islã e o Ocidente, principalmente porque o Ocidente é permissivo quando se trata de questões de gênero, família ou questões sexuais. O Ocidente considera as mulheres iguais, enquanto o Islã não. O Ocidente promove novos tipos de definições de gênero que o Islã rejeita. Todas essas questões sobre gênero, o Islã não pode aceitar. Poligamia, bigamia. A convivência dentro da família, que é bem conhecida nas sociedades islâmicas, significa casamentos entre primos, divórcios forçados, casamento de meninas jovens, o que é inaceitável nas sociedades ocidentais. Todas essas questões de gênero e família geram ressentimento nas sociedades islâmicas. Eu escrevi esse ensaio e, aparentemente, havia muitos outros pesquisadores que, na verdade, falavam mais sobre política. Vocês apoiam Israel, vocês americanos apoiam o regime jordaniano e o regime egípcio e todos esses regimes despóticos que nós não gostamos. Claro, e é isso que vocês fazem. Eu falei sobre o que vocês são. Embora o Ocidente promova o status das mulheres, na verdade, os ocidentais nos odeiam pelo que somos. Muitos daqueles que foram questionados sobre por que eles nos odeiam se concentraram no que vocês, americanos, fazem, ou seja, apoiadores. Então, o Departamento de Estado decidiu transferir o apoio dos regimes para alguma organização islâmica que não seja terrorista, que seja aceitável, que seja desejada pelo povo.
Eles buscaram isso e encontraram a Irmandade Muçulmana que realmente se importa com o povo, especialmente no Egito. Eles se preocupam com as pessoas necessitadas, aquelas que vivem em bairros não planejados. Eles chamam isso em árabe de ashwayat. Sem eletricidade, sem água encanada, sem esgoto, sem serviços médicos, sem educação, quase sem nada, apenas vivem em caixas. Caixas de madeira rendem $0,5 por dia, se tanto, e eles vivem nesses lugares sem nenhuma infraestrutura. Que meio de subsistência e que Irmandade Muçulmana cuidaria deles? Levar água para eles, dar comida, oferecer cuidados de saúde, educação, empregos. Eles tentam encontrar tudo isso para eles. Eles fazem o que o governo não faz por essas pessoas. Então, já que são organizações tão boas, vamos mudar nosso apoio, americanos, vamos transferir o apoio para a Irmandade Muçulmana. Eles vão cuidar das pessoas na Embaixada dos Estados Unidos no Egito. Havia uma pessoa que era, na verdade, o oficial de ligação entre o Departamento de Estado e a Irmandade Muçulmana. Às escondidas de Mubarak, todos aqueles anos. Esse representante era o elo para apoiar, incentivar, organizar e ser a conexão entre a Irmandade Muçulmana no Egito e o governo Obama. Talvez tenha sido até antes do governo Obama, eu não descartaria, e eles estavam realmente esperando pela oportunidade. E aí vem a Primavera Árabe e Tantawi assume o regime. Ele se prepara para as eleições, que na verdade foram em meados de 2012, no final de junho de 2012. Há rumores de que Morsi não venceu e que alguém de Washington, possivelmente. O presidente Obama ligou para Tantawi, o dono de Jimji, para garantir que a Irmandade Muçulmana vencesse, para garantir que há rumores. E esses rumores, na verdade, se baseiam no fato de que os resultados das eleições foram anunciados poucas horas após a eleições. Como você pode me contar? 90 milhões. Não, então, 90 milhões de eleitores, vamos dizer 40 milhões de eleitores. Se você não contar as crianças, tipo 40 milhões de pessoas que tinham direito a voto, me desculpe. Ok, pode ser, e ele ganhou, tudo bem, então, e ele se tornou o presidente, e claro, os americanos o apoiaram. Mas eles pediram para ele não cancelar o acordo de paz com Israel porque tinham medo de que, se esse acordo de paz fosse cancelado, muitos investidores não investiriam no Egito porque poderia haver novamente uma guerra contra Israel. Então, para estabilizar a economia, o que era muito importante para eles, eles disseram, ok, você está no poder. Embora a Irmandade Muçulmana continuasse prometendo que quando chegassem ao poder, iriam cancelar a paz com Israel, eles não fizeram isso. Desde 1979, desde que o acordo de paz entre Israel e Egito foi assinado, a Irmandade Muçulmana jurou milhares de vezes. Nós vamos abolir esse acordo. Nós não concordamos com isso. Israel não tem direito de existir, nem mesmo 1 centímetro quadrado para cancelar isso. E eles não fizeram. Por quê? Por causa da pressão americana, eles não queriam a deterioração dessa situação. Talvez até uma guerra entre Egito e Israel. Então, mas Mosiasmo nunca disse Israel, ele dizia a entidade sionista. Como o último inimigo, ele dizia a entidade sionista. Muito raramente você ouvia ele dizer Israel, certo? E então, Musi foi deposto por Sisi 1 ano depois de ter sido eleito, no começo de julho de 2013, e aqui está o detalhe. O emir do Catar, o antigo emir antes de Tamim, o pai dele, renunciou cerca de 10 dias antes do final de junho de 2013. Por quê? Ele já sabia que Sisi estava se preparando para se livrar de Morsi, e como Morsi era o projeto dele. O apoiador da Irmandade Muçulmana, ele não queria ser associado ao fracasso da sua política através da Al Jazeera de manter a Irmandade Muçulmana no poder. Ele não queria estar lá quando o presidente da Irmandade Muçulmana fosse expulso por Sisi. Agora, como a Al Jazeera sabia disso? Com o passar dos anos, a Al Jazeera se tornou não apenas uma agência de notícias, mas também uma agência de inteligência. Porque qualquer pessoa que tivesse algo contra seu próprio governo vazava para a Al Jazeera virou Arablix. E por quê? Porque eles estavam usando todas essas informações contra os governantes e guardavam as informações em seu cofre até o dia em que precisassem usá-las contra o governante.
Essa é a Al Jazeera, e há muitos indícios sobre isso, porque sempre que o Catar tinha algum problema com um país, como a Jordânia, eles tiravam algo do cofre. Uma informação sobre o governante ou sobre o rei Abdallah. Nesse caso, como uma espécie de punição pelo que você disse, pelo que fez contra nós o Catar, e isso aconteceu com a Jordânia e com Peter, aliás. É por isso que no Egito, Mubarak continuava fechando a Al Jazeera, mas reabria depois, tipo uma semana depois. Por quê? Porque aparentemente eles estavam ameaçando ele, dizendo que iriam divulgar uma informação que tinham contra ele. Então, sob a ameaça da Al Jazeera, Mubarak tinha que reabrir a Al Jazeera sempre que a fechava. Talvez aqui em Israel o governo evite fechar a Al Jazeera porque a Al Jazeera sabe demais, talvez sobre algumas pessoas em Israel, e essas pessoas que têm influência têm medo de que essa informação vaze. Será divulgada se eles fecharem a Al Jazeera. Talvez isso realmente explique por que Israel é covarde quando se trata da Al Jazeera. Talvez, eu não sei, só estou fazendo uma suposição e quem sabe talvez esteja certo.